livro do profeta Malaquias, capítulo 2. Malaquias, capítulo 2, a partir do verso 17, até o capítulo 3, verso 5. Enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Nisso que pensais. Qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou, onde está o Deus do juízo? Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo, Senhor, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? Porque ele é como o fogo do ourives e como a potassa dos lavandeiros. Assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-ei a vós outros para juízo. Serei testemunha veloz contra os feiticeiros, e contra os adúlteros, e contra os que juram falsamente, e contra os que defraudam o salário do jornaleiro, e oprimem a viúva e o órfão, e torcem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos exércitos. Tema para nossa meditação: Deus no banco dos réus. Deus no banco dos réus. Vocês notam que esse texto revela um tribunal sendo estabelecido. Durante 7 vezes nesse livro você percebe uma audiência, onde Deus fala, o povo faz a réplica e Deus a tréplica. Você sempre nota que este livro é trabalhado nesse contexto de audiência, de tribunal. E aqui nós estamos encontrando, nesse texto, a 5ª audiência entre Deus e o seu povo. Um tribunal é estabelecido. Você nota, em segundo lugar, que uma acusação é formalizada. A acusação contra Deus é de que ele não é ético, não apenas deixando de premiar o bem, mas também se comprazendo no mal. Eles estão fazendo uma grave acusação contra Deus, não apenas de injustiça de não premiar o bem, mas também de corrupção moral, de corroborar, de privilegiar o mal. Você nota que uma defesa é feita. Deus sai do banco dos réus e prova que a acusação contra ele é falsa. E Deus não apenas sai do banco dos réus, mas Deus ocupa a posição de testemunha e de juiz. Deus se apresenta como testemunha veloz contra aqueles acusadores insolentes, e Deus agora também é o juiz que há de julgar aqueles pecadores que, de uma forma tão vil, acusam a Deus falsamente e vivem encobrindo seus pecados tão graves. Em quarto lugar, você vai notar uma sentença sendo lavrada. Deus julga o impenitente e Deus restaura o seu povo. Você vai ver que Deus, ao mesmo tempo que vem para julgar aquele que anda no pecado, Deus vem também para restaurar, para purificar, para renovar, para refinar o seu próprio povo. Dito isso introdutoriamente, vamos olhar esta questão do tribunal. Primeiro ponto da nossa mensagem é examinar os acusadores de Deus. Quem são os acusadores de Deus nesse tribunal? Primeiro ponto: os acusadores de Deus são ingratos. E por que ingratos? Porque quem está acusando a Deus nesse tribunal não são os pagãos, não são as nações gentílicas, não são aqueles que desconhecem a Deus, não são aqueles que viveram mergulhados em trevas, em ignorância, não são aqueles que se prostraram diante de deuses falsos, mas aqueles que comparecem para acusar a Deus e colocar Deus no banco dos réus, nada mais, nada menos é do que o próprio povo de Deus, o povo da aliança, o povo da promessa, o povo amado por Deus, o povo que recebeu as benesses de Deus, o povo que foi protegido por Deus, guardado por Deus e abençoado por Deus durante tantos e tantos anos. Os acusadores
são aqueles que deveriam estar adorando a Deus, aqueles que deveriam estar trazendo ofertas para Deus, aqueles que deveriam estar se deleitando no amor de Deus. Porque este livro começa dizendo que Deus reafirma para este povo o seu amor. Eu vos tenho amado. É o povo amado de Deus. É que se insurge contra Deus, é que se rebela contra Deus e ingratamente agora coloca Deus no banco dos réus. O que é que eles estão fazendo? Na verdade, este povo está dizendo mais ou menos assim: onde está a prova de que existe alguma mão divina dirigindo os negócios humanos? Eles estão olhando para a história, eles estão olhando para a vida deles, dizendo: onde está Deus? Se Deus existe, então esse Deus não é ético. Se Deus existe, então esse Deus é injusto. Esta é a tônica da acusação deles. Mas, em segundo lugar, quem são os acusadores nesse tribunal? Os acusadores de Deus são insensíveis. Insensíveis. Além de ingratos, são insensíveis. Porque notem vocês no verso 17, que Deus diz assim: o Senhor, enfadais o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que o enfadamos? Eles pecam contra Deus em palavras, em ações, mas não têm consciência disso. Não reconhecem isso. Não apenas pecam, mas negam que o fazem. Este é um grau mais avançado, este é um estágio mais avançado do pecado. Não apenas transgride, mas não reconhece a transgressão. Eles estão cauterizados, eles estão insensíveis, eles estão amortecidos, anestesiados em seus pecados. Mas em terceiro lugar, os acusadores de Deus são e estão equivocados. Por que equivocados? Porque na verdade, eles tinham uma ideia completamente falsa da missão de Deus. O que eles esperavam é que o Messias de Deus viesse prontamente para quebrar o jugo estrangeiro, para libertá-los da opressão, para tirá-los do cativeiro, debaixo do jugo opressor dos impérios, ora da Babilônia no passado, agora do Império Medo-Persa. Na verdade, o que eles aguardavam de Deus é que Deus viesse para promovê-los, para exaltá-los, para colocá-los numa posição de honra diante das nações. Na verdade, o que eles esperavam é que Deus pudesse estar do lado deles, mesmo no pecado deles, para guindá-los numa posição de glória e de honra diante dos olhos das nações. O que eles esperavam é que com a reconstrução do segundo templo, fatos milagrosos pudessem acontecer, como aconteceu lá no primeiro templo de Salomão, que uma nuvem entrasse no templo e que a glória de Deus enchesse a casa. Eles esperavam um fato miraculoso, espetacular, extraordinário. E eles então se frustraram com essa expectativa que não aconteceu. Daí eles perguntam: onde está o Deus do juízo? Cadê Deus? Não estou vendo Deus. Não estou vendo a ação de Deus. Não estou vendo a intervenção de Deus. Deus não está vindo ao nosso encontro para nos guindar a uma posição de honra e de glória. Na verdade, eles estão equivocados porque eles estão aguardando um Messias político, um Messias libertador, um Messias guerreiro, um Messias que viria de quebrar o jugo político e dar a eles uma posição de honra e de glória aos olhos das nações. Mas eles não esperavam que Deus viesse, não guindá-los uma posição de glória, mas Deus viria, sim, para quebrantá-los, para purificá-los e para tocar na vida deles, para que eles fossem um povo especial de Deus, um povo santo. Daí a frustração deles, daí o equívoco deles. Dito e falado sobre os acusadores, eu quero chamar a sua atenção agora para o segundo ponto desta mensagem. Qual é a acusação que eles trazem contra Deus? A acusação contra Deus. Está estabelecido o tribunal. Os acusadores já se levantaram. Mas qual é a acusação que eles trazem contra este Deus que está assentado no banco dos réus? Primeiro, Deus é acusado de ser passivo diante do que acontece no mundo. Deus é acusado de ser passivo diante daquilo que acontece no mundo. Irmãos, a acusação que eles estão trazendo contra Deus é a velha e surrada acusação. Por que os ímpios prosperam? Por que o povo de Deus sofre? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas? Por que o povo de Deus passa por lutas? Por que o povo de Deus sofre? Por que um crente fica pobre? Por que um crente fica doente?
Por que é que alguém que não teme a Deus, que é ímpio, prospera, tem saúde, tem fama, tem glória? Esta é a surrada acusação. Esta ainda é a grande questão levantada no meio evangélico tantas vezes, repetidas vezes. E você vai notar que essa questão não é nova. Este foi o grande drama do cantor Asaf. Lembram lá? Ele diz: quase que os meus pais resvalaram, quase que eu caí ao contemplar a prosperidade do ímpio. Como o ímpio tem saúde, como o ímpio prospera, como o ímpio tem amigos, como o ímpio tem pessoas que vêm em busca deles para beber a largo sorvo os seus conselhos. Como o ímpio desanda a boca para falar maldades e insolências, para blasfemar contra Deus. Como o ímpio tem um corpo sadio e nédio. E eu, que todos os dias lavo as mãos na inocência, que guardo o meu coração puro, sou cada manhã castigado. Ele diz: eu invejei o ímpio. E ele diz: eu quase que falei essas coisas. Se eu falar essas coisas, Jair teria traído a geração dos teus filhos, até que eu entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. E então eu entendi que eu era como um bruto irracional. Porque agora eu entendi, diz Asaf, que quando eu entrei na casa de Deus, o ímpio prospera, tem riqueza, tem glória, tem fama. Mas no dia que Deus se levantar, a ruína dele será repentina e total. Diz: eu sou castigado, eu sou afligido, mas eu tenho Deus. Deus é a minha riqueza, e Deus é o meu refúgio, e Deus é a minha fortaleza, e Deus me guia com o seu conselho eterno, Deus me segura com a sua mão direita, Deus me conduz à glória. Ele compreende então que a prosperidade do ímpio não é sinal da gloriosa bênção de Deus, mas que o piedoso, mesmo açoitado, mesmo afligido, mesmo disciplinado, mesmo pobre, mesmo doente, ele tem Deus aqui e desfrutará de Deus por toda a eternidade. Ele verdadeiramente é o abençoado. Mas essa crise, você percebe que está expressa também por Jeremias. O profeta Jeremias, no capítulo 12, verso 1 do seu livro, ele diz assim: por que prospera o caminho dos perversos e vivem em paz todos os que procedem perfidamente? Esse era o grande drama do profeta Jeremias. Aquele que profetizara momentos antes do povo de Deus ser levado para o cativeiro. Ele olhava para as nações pagãs, que não temiam a Deus, e o que ele via era o seguinte: os perversos prosperavam. O que ele notava é que viviam em paz os que tinham uma vida pérfida, mentirosa, enganadora. Mas esta paz e esta prosperidade é passageira e apenas superficial. Vejam vocês o drama levantado por Abacuque. Abacuque, no capítulo 1, versos 2 a 4, ele diz assim: até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me responderás? Gritarei violência e não salvarás? E ele pergunta ainda, e ele afirma agora: por esta causa a lei se afrouxa, a justiça nunca se manifesta, porque o perverso cerca o justo e a justiça é torcida. Ele olha para o cenário e diz o seguinte: Deus, as nações ímpias, que são piores do que nós, estão vindo contra nós, nos subjugando, nos afligindo. E ele entra em crise espiritual. Olha a fala de Sofonias, capítulo 1, verso 12. Há uma afirmação: o Senhor não faz bem, nem faz mal. Chega a um ponto de ceticismo. Deus é absolutamente passivo. Deus não age, Deus não intervém. As coisas estão soltas ao léu, sem rumo. O profeta Malaquias avança um pouquinho nesse estágio de confusão espiritual. E agora os acusadores não apenas dizem que Deus é passivo, agora eles dizem que Deus é ativo na sua posição. Quando ele diz assim, o profeta: qualquer que faz o mal, essa é a acusação do povo contra Deus, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e destes é que ele se agrada. Que acusação pesada contra Deus. As acusações se levantam continuamente. Recentemente nós ouvimos tantas acusações contra Deus naquela tragédia natural, lá na Ásia, o tsunami. Até mesmo alguns teólogos brasileiros
uma nova visão teológica equivocada, perversa e herética do openteísmo, como se as tragédias naturais não fossem previstas por Deus e não tivessem debaixo do controle de Deus, como se o próprio Deus fosse pego de surpresa e nada pudesse fazer, como se Deus fosse um coitado diante das tragédias que acontecem no universo. E outros levantam e dizem, não, se Deus sabia e Deus não fez nada, então Deus é injusto, então Deus não é soberano, ou se é soberano, Ele não é amoroso. Nós estamos vendo, levantando as mesmas causas e as mesmas acusações contra Deus nos dias de hoje. As pessoas colocam Deus no banco dos réus e dizem, se Deus é Deus, por que tanta injustiça? Um momento no Brasil, onde se foi provado hoje que é o segundo país de pior distribuição de renda em todo o planeta, onde há tantos poucos ricos e muitas pessoas pobres, muitas delas num celeiro de alimento do mundo, passando fome, até índios morrendo de fome, numa campanha nacional de fome zero. Onde está Deus? É a pergunta de muitos. Onde está Deus, talvez, é a pergunta das pessoas num mundo de tanta depravação moral, de tanta corrupção, onde ao se destampar a caixa do mundo político deste país, se descobre tanta lama, tanta podridão, tantas coisas que envergonham a todos nós. É a pergunta, onde está Deus? E hoje as pessoas estão, na verdade, colocando Deus no banco dos réus e fazendo essa grande, séria, incômoda pergunta. Mas, meus irmãos, em segundo lugar, Deus é acusado de ser parcial e imoral em seus julgamentos. Vejam vocês o verso 17, novamente. Vejam vocês novamente. Onde eles dizem, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que Ele se agrada. Notem vocês, 3 pesadas acusações aqui. Primeiro, acusam Deus de impunidade nos julgamentos. A impunidade é uma das coisas mais terríveis. Você vê no nosso país uma tragédia nesta área. Uma das principais causas da corrupção, da violência que campeia em nossa nação é a impunidade. São as pessoas que praticam o mal, sabendo que vão escapar do braço da lei. Parece que a questão da corrupção está no DNA da nossa nação. Levanta-se governo, sai governo, entra outro governo, com promessas de reparo, com promessas de mudança, com promessas de seriedade na coisa pública, e parece que o fosso fica mais profundo. Porque as pessoas cometem os seus erros na convicção de que não serão apanhadas, e se apanhadas não serão punidas. Pois esta é a acusação contra Deus. Esta é a acusação de que Deus não pune, de que Deus é um Deus que não exerce o seu juízo, o seu julgamento. E eles acusam Deus da seguinte maneira, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor. Que acusação grave, que acusação séria. Segunda acusação grave é a corruptibilidade no caráter de Deus. Notem vocês que eles dizem assim, e é destes que Ele se agrada. Ou seja, eles estão dizendo que Deus não se agrada do justo, do honesto, mas que Deus se agrada do corrupto, do mal, do violento, do subornador, do corruptor. Eles estão denegrindo o caráter de Deus, eles estão maculando a honra de Deus, eles estão manchando o santo nome de Deus. Eles estão olhando para a corrupção deles mesmos e achando que Deus foi feito à imagem e semelhança deles. Eles acusam Deus de se deleitar no pecado e agradar-se do pecador. Mas em terceiro lugar, a acusação contra Deus é de inatividade na providência. Notem vocês, finalzinho do verso 17, eles ainda perguntam, onde está o Deus do juízo? A pergunta é, cadê Deus? O teu Deus, onde está? Se Deus é Deus, por que Ele não age? Se Deus é Deus, por que Ele não intervém? Se Deus é Deus, por que Ele não põe um ponto final nessa situação? Meus amados irmãos, não somos nós acuados contra a parede com as mesmas perguntas, levantadas todos os dias, pelos nossos periódicos, pelos nossos jornais, pelas mensagens televisivas. Onde está Deus? Acusam Deus de ser omisso na história, de ser lerdo nas intervenções.
Aliás, esta é a pergunta levantada na época do apóstolo Pedro. Onde está a promessa da sua vinda? Onde está o Deus do juízo? Cadê Deus? Que fala que vai voltar, ou que fala que vai intervir? O mundo está cada vez pior. Parece que ao ler os jornais, ao ouvir os noticiários, parece que Deus perdeu o controle, parece que a história está sem rédeas, parece que o diabo comanda. Onde está Deus? Cadê o Deus do juízo? É a grande pergunta deles. Deus está sentado no banco dos réus. E agora, queridos irmãos, nós vamos ver em último lugar a defesa de Deus. Vimos os acusadores, vimos a acusação. Vamos ver em terceiro lugar a defesa de Deus. Todas as acusações contra Deus eram falsas, emanaram de pessoas ingratas, corrompidas, equivocadas, tentaram manchar o nome de Deus, macular a honra de Deus, levantaram acusações pesadas e levianas contra Deus. Diante da pergunta, onde está o Deus do juízo? O Senhor responde, o Deus do juízo virá. O Deus do juízo virá. Se você notar este breve relato dos versos 1 a 5, há como que uma amálgama, uma mistura entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Ele está falando da primeira e da segunda vinda de Cristo ao mesmo tempo. E como é que esse Senhor virá? Esse Deus que intervém na história, como ele virá? Em primeiro lugar, o Deus do juízo virá certamente. Versículo 1, capítulo 3, versículo 1. Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo, a quem vós buscais, o anjo da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Ele virá certamente. O que na verdade Malaquias está dizendo é o seguinte: esse Deus está com as rédeas da história nas mãos. Ele não perdeu o controle. Ele não é apanhado de surpresa, como o openteísmo quer ensinar hoje. Ele não é flagrado por uma situação maior do que ele, imprevista por ele, fora do controle dele. Ele está no controle, ele está no comando, ele sabe o que está acontecendo, ele é soberano. Ele está com as rédeas da história, ele está com o leme da história nas mãos. Ele está sentado no trono, ele governa, ele quem levanta reis, é ele quem destrona reis. E ele está vindo, e ele virá para estabelecer o seu reino de justiça. Meus irmãos, esta é uma das mensagens mais gloriosas da Bíblia. Vocês lembram quando nós estudamos Apocalipse, que antes de desatarem os selos, antes das trombetas tocarem, antes das taças do juízo serem derramadas, diz a Bíblia que João precisa revelar uma verdade. Deus está no trono, e Deus está com o livro da história nas suas mãos. Ele é soberano, ele é Deus, ele está no controle, ele reina e ele vem. Segunda coisa, o Deus do juízo virá inesperadamente. Veja ainda o verso 1, quando diz assim: de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais. Preste atenção na expressão, de repente. Ele virá repentinamente, inesperadamente. Quando Jesus veio, foi uma surpresa para Herodes. Quando alguém disse para ele que era nascido o rei dos judeus, ele ficou alarmado, e diz a Bíblia que toda a Judéia ficou alarmada com o rei Herodes. A Bíblia diz que quando o Senhor Jesus Cristo voltar, também será da mesma maneira. Porque diz a Bíblia que ele virá como ladrão. Ou seja, inesperadamente, repentinamente. Quando as pessoas não estiverem esperando, ele virá. Daí o Senhor Jesus Cristo ter usado uma expressão magnífica, que nos dias do Senhor, os homens viverão como nos dias de Noé, casando-se e dando-se em casamento, comprando e vendendo. Qual o problema disso? Nenhum problema. Não há nenhuma denúncia moral nisso. Casar e dar em casamento, comprar e vender. O que Jesus quis enfatizar com isso é que quando ele voltar, os homens estarão fazendo aquilo que sempre fizeram, sem esperar, sem perceber, sem se preparar. Eles estarão na sua dinâmica natural de vida. Eles não estarão aguardando, esperando, fazendo vigília de oração, dizendo: vai ser agora, vai ser nesse momento, vamos nos preparar, vamos aguardar, porque Jesus está voltando. Nada disso. Os homens estarão fazendo o que sempre fizeram, casando e dando-se em casamento, comprando e vendendo. De repente, inesperadamente, o Senhor virá. Terceiro lugar, Deus o juízo virá oportunamente. Ainda no verso 1, o Senhor diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. O Senhor, antes de vir,
mandou um precursor. E esse mensageiro é João Batista. E diz a Bíblia lá em Lucas capítulo 3 que ele veio para nivelar, para aterrar todos os vales, para nivelar todos os montes. Ele veio, mais do que isso, para endireitar os caminhos tortos, para aplainar os caminhos escabrosos. Ele veio para preparar a chegada do rei. Isso é uma figura interessante, está lá em Isaías 43, quando um rei devia ir a um determinado lugar, ele mandava o seu precursor preparando o terreno, preparando a estrada, preparando o caminho, para que a sua carruagem pudesse passar. Na verdade, João Batista estava preparando o caminho, chamando o povo ao arrependimento, mostrando que haveria de vir o Messias, o noivo, o rei, que ele não era digno nem mesmo de, curvando-se, desatar as correias das suas sandálias. Aquele que viria batizando com o Espírito Santo e com fogo. Aquele que haveria, na verdade, de estabelecer um reino eterno que jamais haveria de passar. O próprio Malaquias, no capítulo 4, verso 5, diz que o dia do Senhor seria precedido pela vinda de Elias. E diz a Bíblia lá em Mateus 11:14 que João Batista é o Elias que havia de vir. E os espíritas olham para esse texto e dizem, está vendo aqui, ó, é uma reencarnação. João Batista é a reencarnação de Elias. Mas está equivocado esse pensamento, pelo menos por duas razões muito claras. Primeiro é que a Bíblia diz que Elias não morreu. Se ele não morreu, não tem reencarnação. Como pode reencarnar alguém que nem morreu? E segundo lugar, porque Lucas 1,17 nos informa que João Batista veio no espírito e no poder de Elias. Não é semelhança física, corpórea, mas é semelhança de ministério. E então este mensageiro do Senhor veio para preparar o caminho. Zacarias entendeu isso quando disse de João Batista, e tu, menino, serás chamado profeta do Altíssimo, porque irás adiante. Porque não sabemos o dia, não sabemos a hora. E quando soar a trombeta, e quando se gritar, eis o noivo, será tarde demais para alguém se preparar. Então é necessário viver constantemente preparado para que aquele dia não nos apanhe de surpresa. O apóstolo Paulo diz que nós somos filhos da luz. O dia do Senhor virá como ladrão para o ímpio, mas para a igreja não, porque a igreja é filha da luz, e a igreja está preparada, e a igreja está aguardando o noivo, e a igreja está orando, ora vem Senhor Jesus. Mas em quarto lugar, Deus o juízo virá majestosamente. Olha o verso 2, mas quem poderá suportar o dia da sua vinda? E quem poderá subsistir quando ele aparecer? A grande questão não é, agora, se ele virá, onde está o Deus do juízo? A questão agora é, quem é que pode suportar a sua vinda? Não é se ele vem. A grande questão é, quem poderá enfrentar a sua vinda? Quem poderá permanecer de pé na sua vinda? Lembram vocês, lá em Apocalipse capítulo 6? Lembram vocês da grande pergunta feita lá no capítulo 6 de Apocalipse, versículo 17? No grande dia do juízo. Quando a Bíblia diz que as colunas do universo estarão abaladas, que o universo estará se desintegrando, que os céus começam a se enrolar como pergaminho, e os homens desesperados tentando fugir de Deus, se escondendo na caverna, e eles estão fugindo com medo, não da morte, eles querem a morte, eles estão com medo de Deus, de encarar a Deus, de enfrentar a Deus na sua ira, e a pergunta deles é esta: quem pode subsistir diante da ira de Deus? Esta é a pergunta de Malaquias. Ele vem. Vocês estão perguntando, onde está o Deus do juízo? Ele vem. A pergunta é, vocês estarão preparados para enfrentá-lo, para encará-lo, para encontrá-lo? Essa é a grande questão. O profeta Amós chega a dizer, e este grande dia será dia de trevas e não de luz. Para aqueles que aguardam a vinda de Deus, mas não se preparam para a vinda de Deus. Quinto lugar, Deus o juízo virá restauradoramente. Versos 2 a 4. E agora o profeta começa a dizer que esse Deus vem. Eles estão perguntando onde está o Deus do juízo, pois ele vem. E vem para quê? Diz o texto, versículo 2, Deus é como fogo do ourives. Que coisa magnífica. Como eles esperavam um Messias diferente. Eles esperavam um Messias que tratasse dos outros e não tratasse deles. Às vezes nós somos assim, não somos? A gente espera que Deus puna o pecado dos outros, não o nosso.
A gente espera que Deus castigue o outro, não a nós. Que Deus discipline o outro, não a nós. Que Deus seja justo com o outro, não conosco. O que eles esperavam é que Deus viesse para açoitar as nações ímpias e pagãs. Mas agora Deus diz, eu estou vindo sim, mas eu estou vindo como o fogo do ourives. Mesmo que o fogo seja ardente, mesmo que a fornalha possa estar acesa, a este ainda é um projeto de graça. Porque o fogo do ourives não é para destruir, é para purificar. Glória ao Senhor por isso. Porque mesmo jogados na fornalha, o projeto de Deus é que se queime apenas a escória, mas que o ouro fique mais puro. E sabe, o ourives tinha um projeto. Sabe o que o ourives queria com o ouro? Quando o ourives pudesse olhar para o ouro e ver refletida no ouro a sua imagem, então o ouro estava puro. Meus amados irmãos, este é o projeto de Deus. Que Deus possa olhar para você e para mim e ver a própria imagem dele refletida na nossa vida. O fogo é quente, o fogo arde, o fogo dói. Mas muitas vezes é na fornalha que Deus nos depura e nos purifica para que nós possamos resplandecer a imagem de Jesus Cristo, o Rei da Glória. Agora, quando você olha a figura do fogo, isso prova duas coisas. Primeiro, isso prova que você é precioso para Deus. Você acha que Deus jogaria latão no fogo para purificar latão? Não. Você acha que Deus jogaria no fogo algo imprestável para purificar algo imprestável? De forma nenhuma. Sabe por que Deus joga você no fogo? Sabe por que Deus é o fogo do ourives? É porque você é precioso para Deus. É porque você tem valor para Deus. É porque você é valoroso para Deus. Segundo lugar, é porque você é propriedade exclusiva de Deus. E Deus quer tirar de você a escória para que você seja mais nobre, mais puro, mais rico, mais útil, mais valoroso. Segundo lugar, ele diz aqui que Deus vem como potassa dos lavandeiros. A potassa era para limpar as manchas, tirar as manchas. Se o fogo fala de purificação interior, a potassa traz a limpeza exterior. É o nosso homo total de hoje, para tirar as manchas, para limpar toda nódoa. Deus está vindo para limpar o seu povo, internamente e externamente. Mas diz o texto ainda, versículo 3, que Deus é o derretedor e o purificador do seu povo. Meus irmãos, essa figura para mim é muito forte, porque agora Deus vem derreter a gente. Você conhece aquela famosa expressão lá de Jeremias 18, que quando um vaso se estraga na mão do oleiro, ele derrete o barro, quebra o barro, derrete o barro e faz um vaso novo. Às vezes Deus tem que derreter-nos para nos purificar. Às vezes as impurezas estão tão entranhadas, estão tão mescladas, tão profundamente introduzidas dentro de nós, que Deus nos derrete primeiro, para depois nos moldar. Que coisa tremenda, que coisa profunda, que verdade tão sublime. Deus está vindo sim, Deus não está inativo, Deus não está omisso, Deus não é injusto, Deus não é imoral como acusaram. Deus está vindo, e Ele vem, e Ele está vindo, e Ele virá. Mas Ele vem como fogo, Ele vem como potás, Ele vem como derretedor do seu povo, para refinar e purificar o seu povo. Em quarto lugar, Deus é o restaurador do ofertante da oferta. Veja os versos 3 e 4, quando o profeta diz assim: assentar-se-á como derretedor e purificador de prata, purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro, como prata, e eles trarão ao Senhor justas ofertas. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Sabe, queridos, lá no capítulo 2, nós já estudamos isso, capítulo 1, capítulo 2, Deus estava triste com o povo. Sabe por quê? Porque o povo estava vivendo vidas indignas de Deus. Os sacerdotes estavam vivendo vidas indignas de Deus e trazendo ofertas indignas para Deus. E Deus está dizendo o seguinte: eu venho, porque eu quero purificar os sacerdotes, os filhos de Levi. Nós somos uma raça de sacerdotes. Eu quero purificar o meu povo, para que o meu povo me traga ofertas justas. O que o texto está dizendo é o seguinte: vida precede o culto. Deus primeiro nos prepara, para depois nós estarmos preparados para adorar a Deus de modo digno. Deus não aceita a oferta antes de aceitar a vida. Primeiro Deus prepara o ofertante, depois Deus recebe a oferta.
Esta é a gloriosa mensagem que estamos aprendendo. E Deus então olha para o passado, diz, vai ser como nos dias antigos. Sabe, irmãos, eu vejo nisso a saudade de Deus. Deus sente saudade daqueles tempos antigos, quando o seu povo o amava de todo o coração. Conforme Jeremias 2:2 diz, quando o povo de Deus era como aquela noiva, apegada ao seu noivo, que amava o seu noivo, que tinha prazer e deleite no seu noivo. Deus diz, eu tenho saudade daquele tempo. Como o Senhor Jesus disse para a igreja de Éfeso, eu tenho uma coisa contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra, amado irmão, daquele tempo mais precioso da sua vida, quando você estava encantado com o seu Deus, quando você tinha prazer de ler a sua Bíblia, quando você se levantava de manhã e tinha prazer e deleite em estar ajoelhado buscando a face de Deus, quando você tinha prazer de distribuir folheto, quando você tinha prazer de evangelizar, quando você tinha prazer de convidar alguém para vir à casa de Deus, quando você tinha prazer de andar na intimidade de Deus. Deus está buscando esse tempo. Deus está querendo purificar você, para que você possa ofertar a Ele, como nos dias antigos. Finalmente, o Deus do juízo virá condenatoriamente. Capítulo 3, verso 5. Deus chega para o juízo. Preste atenção. E o juízo começa na casa de Deus. Esse era o engano deles. Cadê o Deus do juízo? Eles pensavam que o juízo ia começar lá nas nações pagãs. O Deus do juízo chegou. Mas o Deus do juízo diz, na minha casa que eu vou começar o juízo. É dentro de casa. É com o meu povo. E Deus agora começa a dizer, e eu serei testemunha veloz. E eu sou o Deus juiz, e eu sou também juiz. E contra quem Deus se levanta como testemunha veloz? Preste atenção agora que o quadro mudou. Os acusadores agora é que foram para o banco dos réus. E agora Deus se levanta como testemunha veloz contra os acusadores que agora estão assentados no banco dos réus. E quem são essas pessoas agora? E Deus diz, eu serei testemunha veloz contra os feiticeiros. Mas como falar de feitiçaria no meio do povo de Deus? Irmãos, a feitiçaria e o ocultismo sempre ameaçou o povo de Deus. Sempre. Vocês se lembram que Moisés teve que enfrentar os magos do Egito? Você se lembra que o rei Saul teve o seu momento de destruição final quando ele foi atrás de uma médium, de uma feiticeira, consultar uma feiticeira. E diz a Bíblia que Deus o matou por isso. O que está acontecendo aqui foi o que ele denunciou logo que nós vimos quarta-feira passada no capítulo 2, 10 a 16. É que o profeta estava denunciando os casamentos mistos, porque através dos casamentos mistos, os homens estavam se casando com mulheres que adoravam deuses estranhos. E por causa disso, o povo de Deus estava se corrompendo doutrinariamente e acabando sendo adoradores de deuses estranhos. Adorando deuses estranhos, entrando para o ocultismo e para a feitiçaria. Você nota que essa ameaça está lá na igreja primitiva. Você nota Pedro confrontando a bruxaria na vida de Simão o Mágico, que se batizou na igreja, que conseguiu ser membro da igreja primitiva, que conseguiu introduzir-se na comunhão do povo de Deus, sem conversão, até que um dia ele extravasa as suas verdadeiras convicções, querendo comprar a graça de Deus e o poder de Deus com dinheiro. E então Pedro desmascara a sua vida e revela verdadeiramente quem ele era. Segundo lugar, Deus diz que vem como testemunha veloz contra os adúlteros. O que estava acontecendo lá no meio do povo? É que os homens estavam deixando a sua esposa, se casando com mulheres estrangeiras, adoradoras de deuses estranhos, cometendo adultério. Amados irmãos, esta denúncia de Deus, de testemunha veloz, é extremamente séria para os nossos dias, quando tantas famílias estão ruindo, quando tantos casamentos estão acabando, quando tantos jovens estão perdendo a perspectiva de um namoro santo e de um casamento abençoador e bem-aventurado, porque nós estamos vivendo numa sociedade que perdeu o temor de Deus e que perdeu os parâmetros, os referenciais. Nós estamos vivendo a banalização da sexualidade, nós estamos vivendo a inversão de valores, nós estamos vivendo uma época em que aqueles que querem manter-se puros são ridicularizados, são enxovalhados, mas Deus está dizendo que Ele é testemunha veloz contra os adúlteros. Em terceiro lugar, diz o texto que Ele é testemunha veloz contra os que juram falsamente. Por que isso? Porque Deus diz que Ele era testemunha entre a aliança que o homem fizera com a sua mulher, de uma aliança contínua,
inviolável, e agora eles estavam quebrando esta aliança, tornando-se perjuros, casando-se novamente. A Bíblia diz que Deus era testemunha veloz contra isso. Quarto lugar, Deus diz que Ele é testemunha veloz contra os que defraudam o salário do jornaleiro. Irmãos amados, Deus é o Deus da justiça social. Há duas coisas claras na Bíblia que diz que tem voz e voz eloquente aos ouvidos de Deus. Primeiro é o sangue dos inocentes. Diz a Bíblia que o sangue de Abel clamou aos ouvidos de Deus. Segundo, diz Tiago 5,4, que o salário do jornaleiro retido com fraude clama aos ouvidos de Deus. A lei mosaica dizia que o jornaleiro que trabalhava tinha que ser pago no próprio dia. O jornaleiro não podia nem ser pago no dia seguinte. Trabalhou hoje, recebe hoje. Porque depende desse dinheiro para comer. O que acontecia na época é que os homens estavam ficando ricos, não apenas explorando o pobre, mas retendo com fraude o salário do pobre, do jornaleiro. E Deus diz que esta injustiça estava diante dos seus olhos e ele estava nesse tribunal como testemunha veloz contra essas pessoas. Em último lugar, os que oprimem a viúva e o órfão e torcem o direito do estrangeiro estão também sob o olhar e a sentença de Deus. Porque Deus é o defensor daqueles que não têm vez e não têm voz. Na época, a viúva, o órfão e o estrangeiro eram pessoas que não tinham muitas vezes condições de se representar ou de serem representadas. Então Deus é a sua testemunha. Deus é o seu defensor. Eu quero terminar esta palavra falando duas coisas. Primeiro, os acusadores agora é que estão no banco dos réus. O Deus do juízo virá. A grande questão agora é que os acusadores não suportarão a sua vinda. Ele virá, mas os acusadores agora estarão assentados no banco dos réus e Deus se levantando como testemunho e como juiz para condenar aqueles que praticam o mal. A segunda coisa que eu quero chamar a sua atenção é que a causa da condenação dos réus é declarada por Deus. Os acusadores de Deus tornaram-se réus condenados. Diz o versículo 5, porque eles não temeram a Deus. Meus amados irmãos, vamos parar para refletir um pouquinho sobre isso. Não é esta a causa maior da grande corrupção, decadência da nossa sociedade? Falta de temor de Deus. Por que é que os políticos se corrompem? Porque não temem a Deus. Lembram lá de Neemias capítulo 5, versículo 15? Quando Neemias dá o seu testemunho como governador, ele diz o seguinte: os governadores que me precederam subornaram, encheram o bolso, ficaram ricos, receberam propina. Eu não fiz isso, diz ele, por causa do temor de Deus. Por causa do temor de Deus. Não é porque havia uma CPI, não. Não é porque ficou com medo de ser apanhado pelo braço da lei, não. Não é porque ficou com medo de ser dispensado pelo rei Artaxerxes, não. Ele diz: eu não me corrompi por causa do temor de Deus. Sabe por que as pessoas hoje entram em decadência moral? Sabe por que hoje as pessoas são infiéis? Sabe por que as pessoas hoje se corrompem? Sabe por que mentem? Sabe por que hoje elas se entregam à devassidão moral? Não é porque tem medo o pai e a mãe verem. Não é porque tem medo da justiça pegar. Não é porque tem medo da polícia entrar e flagrar. É porque não tem temor de Deus. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Irmãos, quando uma vida, quando uma família, quando uma igreja, quando uma cidade, quando uma nação perde o temor de Deus, ela perde a referência, ela entra numa bancarrota e numa decadência moral e se chafurda em um pântano lodoso. Onde está o Deus do juízo? E eu respondo: quando ele chegar para o juízo. Quando ele chegar para o juízo, esta pergunta será respondida. Onde está o Deus do juízo? Ele chega. E quando ele chegar, seja para uma vida, seja para uma família, seja para uma igreja, seja para uma nação, esta pergunta será respondida. Que Deus nos ajude, irmãos, a entender que nós precisamos de Deus. O nosso Deus não está no banco dos réus. O nosso Deus está no trono. Ele reina, e Ele julga, e Ele vai voltar. Que Deus nos abençoe. Amém.